Muito bem, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo e que vai fazer a FUVEST dentro de alguns dias, né? Feliz 2017 para todos nós. E agora a gente vai estudar um pouquinho de um dos assuntos que mais caem na segunda fase, ecologia. E dentro de ecologia, um dos assuntos preferidos é o quê? Relação ou interação ecológica, ou seja, interações ecológicas, que está aqui para você no seu vídeo. Então você pode classificar as relações ecológicas segundo dois critérios. O primeiro critério é interespecífica ou intraespecífica. A intraespecífica é marcada pela igualdade, por quê? Porque são indivíduos da mesma espécie. Interespecífica é marcada pela diferença, por quê? Porque são indivíduos de espécies diferentes. Então essa é a primeira coisa que você tem que marcar. Tá? Então, mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo, competição, parasitismo, predatismo e antibiose são interespecíficas. Sociedade, colônia, canibalismo e competição são intraespecíficas. Agora, essas mesmas relações também podem ser classificadas de acordo com o tipo de interação. Se for uma interação do tipo positiva, onde todo mundo ganha, todo mundo se dá bem, então elas são chamadas de harmônicas. Harmônicas são as relações onde ninguém é prejudicado. Tá? Se há prejuízo para alguém, um ganha e o outro perde, pelo menos, é o que? Desarmônica, ou seja, desarmônica é uma relação em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Tá? Então as harmônicas estão em azul, as desarmônicas estão em vermelho. E em verde você tem a simbiose. Simbiose, antigamente, galera, ela era considerada sinônimo de mutualismo. Hoje não é mais. Hoje, veja, toda e qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes. Quer dizer que você pode ter inclinismo como simbiose, você pode ter protocooperação, mutualismo ou parasitismo como simbiose. Tá? Por quê? Porque o que importa é que os indivíduos não se separam nunca. Eles vivem juntos, como se fosse um meta-organismo formado por duas espécies diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Uma coisa interessante é o seguinte: nota que competição você tem aqui e você tem aqui. Embora a competição seja desarmônica, você tem competição intraespecífica, quando dois indivíduos da mesma espécie competem. Né? Então imagina aí dois coelhinhos brigando pela mesma cenoura. Né? Ou interespecífica, quando dois indivíduos de espécies diferentes lutam entre si pela mesma presa. Por exemplo, leões e hienas costumam, né, se atritar no meio da savana, disputando as mesmas presas, as mesmas carcaças. Então eles estão em competição. Então cuidado que competição pode ter uma pegadinha aqui nesse sentido, ó. Pode ser intra ou interespecífica, tá? Bom, canibalismo. O que é canibalismo? Você sabe, né? Quem assistiu o Silêncio dos Inocentes, ó, canibal é quem come a carne de indivíduos da mesma espécie. Então, você tem alguns humanos que são canibalismos, isso é um crime, claro, mas você tem também, ó, algumas aranhas, a viúva negra, né? O nome vem daí, ela devora o macho, e algumas espécies também de louva-a-Deus, onde a fêmea também devora o macho, então é canibalismo, tá? Você tem parasitismo. Parasitismo, o indivíduo ele vive dentro ou na superfície de um outro organismo parasitando ele, ou seja, absorvendo nutrientes dele, roubando nutrientes do outro indivíduo ou usando os recursos do hospedeiro, tá? Predatismo, geralmente um mata o outro para se alimentar. E antibiose, um inibe o crescimento do outro. Antibiose vem de antibiótico, quando um fungo, por exemplo, né, o penicillium, ele secreta uma substância que impede o crescimento de bactérias. E assim ele consegue ficar com a matéria em decomposição só para ele. Se livra das bactérias. A gente usa isso como remédio para matar bactérias também. Tá? Então nós temos aqui a antibiose por conta disso. Nas harmônicas, mutualismo, uma relação marcada pela dependência, galera. Um depende do outro, eles não conseguem se separar. Exemplo, o líquen, né? Líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos, que em muitos casos chega a ser uma simbiose, porque se você separar o fungo da alga, os dois morrem. Protocooperação. Os dois cooperam, os dois se dão melhor bem, mas eles não estão obrigatoriamente ligados, ou seja, eu posso encontrar os indivíduos separados no meio ambiente. A anêmona e o paguro, por exemplo, né, vivem juntos, mas eu posso encontrar a anêmona sozinha e o paguro sozinho. Inquilinismo, um vive dentro do outro ou na superfície do outro, mas não suga, não explora, não absorve nada do outro.
é apenas um usa o outro como suporte apenas. Veja, epifitismo nas plantas, né? Então é um tipo de inquilinismo, tá? Comensalismo, quando um se alimenta de restos alimentares do outro. Então alguns animais, por exemplo, aproveitam os ossos, né? Das presas do leão, eles vão lá roer os ossos, os urubus, por exemplo, né? A vaquinha tem alguns protozoários no seu intestino que se alimentam de celulose, então são comensais, né? E assim por diante. Cuidado com sociedade e colônia. São relações intraespecíficas harmônicas, mas há muita confusão entre elas. Sociedade é quando há especialização entre os indivíduos, quando há hierarquia e, principalmente, eles não estão ligados fisicamente. Na colônia, precisa ter uma ligação física entre eles e, em geral, não há especialização, em geral, não há divisão de trabalho, tá? Embora algumas colônias específicas, como as caravelas, apresentam divisão de trabalho, mas é raro em colônia. Cuidado porque no filme Formiguinhas, eles vivem falando que eles são colônia, mas as formigas não são colônias, as formigas são sociedades, assim como as abelhas e os seres humanos, tá? Muito bem, espero que tenha ficado claro e continue estudando, que a segunda fase da FUVEST vem aí.